Meus estimados alunos, amantes da química, que legal, muito obrigado por você estar aí se dedicando, se aplicando em seus estudos e agora mais uma aula de química. Nesta ocasião nós vamos aprender sobre os hidrocarbonetos de cadeias carbônicas fechada e, claro, aromáticas. Os objetivos desta aula nós elencamos os seguintes: reconhecer a tabela de nomenclatura dos compostos hidrocarbonetos, aprender a construir o nome de uma substância química de cadeia carbônica fechada e aromática e, claro, praticar esses conhecimentos resolvendo algumas atividades. Alguns questionamentos pertinentes a esta aula são: qual a diferença entre hidrocarbonetos de cadeia fechada e cadeia aberta? E o que são compostos aromáticos? Muito bem. Cadeias carbônicas são essas sequências de ligações químicas em série que o carbono consegue efetuar e nós denominamos essas sequências de ligações químicas de vários átomos de carbono de cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas podem ser abertas ou fechadas. As cadeias carbônicas fechadas, elas são também chamadas de cíclicas, e também nós temos as cadeias carbônicas mistas, que elas têm uma parte fechada, onde carbonos formam uma figura geométrica, e tem ali uma parte também ligada a este ciclo, sequências de carbonos, então nós vamos denominá-las de cadeias carbônicas mistas. As cadeias carbônicas fechadas, elas são classificadas em alicíclicas e aromáticas. As alicíclicas, elas são subclassificadas em homocíclicas ou heterocíclicas, saturadas ou insaturadas. Homocíclicas é quando nós só temos carbonos e hidrogênios, constituindo esta cadeia carbônica. Heterocíclica, quando nós temos um heteroátomo. Professor, o que é um heteroátomo? É um átomo diferente. Mas diferente do que, professor? De carbonos e hidrogênios. Um exemplo de um heteroátomo, professor: oxigênio, nitrogênio, enxofre. E as cadeias aromáticas, elas são classificadas em mononuclear ou polinuclear. Muito bem. A nomenclatura das substâncias orgânicas segue a mesma regra que você já conhece, a regra da IUPAC. Prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, número de carbonos contido na cadeia carbônica principal. Infixo, tipo de ligações químicas que esses carbonos efetuam. Infixo, a função orgânica que a substância pertence. Então, nós temos a tabela de prefixos aqui, nós temos a tabela de infixo e o sufixo, todos os hidrocarbonetos terminam em O. Observe aqui este exemplo. Nós temos aqui um alcano. Alcanos são os hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples. Observe, 2 carbonos, nós vamos ter o prefixo et. Apenas ligações simples, AN e a terminação O. Etano, o nome desta substância. Agora, professor, e as cadeias carbônicas? As substâncias orgânicas, os hidrocarbonetos de cadeia fechada, como nós nomeamos elas? Tem alguma diferença? Sim, um detalhe interessante, que no início do seu nome nós colocamos o termo ciclo. Por que ciclo, professor? Para indicar que a cadeia carbônica, ela é uma cadeia carbônica fechada. Por quê? Por exemplo, aqui nós temos esta cadeia carbônica de 4 carbonos. Nós podemos ter o butano, porque são 4 carbonos, a cadeia carbônica principal 4, but, o prefixo que indica 4 é but. AN e O. AN porque são ligações simples. Butano. Nós podemos ter o butano de cadeia aberta, normal, ou então podemos ter o butano de uma cadeia fechada, como nós temos aqui na tela. Observe aqui este exemplo, então. Como ficaria o nome desta substância? Seguimos
a regra que você já conhece. Número de carbonos, 3. Então, o prefixo prop. Está aqui. Prop. Prop. Só ligações simples, AN. E é um hidrocarboneto, terminação O. Então, ele é um propano. Professor, como que eu vou diferenciar esse propano, que é uma cadeia fechada, de um propano cuja cadeia é aberta? Na frente do nome propano, eu coloco o termo ciclo. Então, esta substância chama-se ciclopropano. Muito bem, muito bem. Aqui está a fórmula em bastão dele, do ciclopropano. Vamos analisar agora mais um exemplo. Nós temos aqui uma cadeia carbônica fechada de 5 carbonos. E nela está contida uma dupla ligação entre 2 carbonos. Então, nós vamos ter pente, porque são 5 carbonos, o prefixo que indica 5 carbonos é pente, e aí dupla ligação química, nós vamos colocar o infixo EN e a terminação O, porque é um hidrocarboneto, então vai ser penteno. E o termo ciclo na frente, porque nós temos uma cadeia fechada. Observe aqui a tabela aqui que nós temos. Veja, nós trabalhamos, nós construímos em cima desta tabela de nomenclatura. Observe, fique atento. Tá? Então, vamos voltar a mais alguns exemplos. Agora nós temos aqui uma cadeia carbônica fechada, constituída de 6 átomos de carbono e contendo uma dupla ligação química. Então, 6 carbonos, o prefixo é ex. Ligação dupla, em. E aí, nós vamos ter um hidrocarboneto, a terminação dos hidrocarbonetos é O. É um hexeno. Hexeno de cadeia fechada, por isso nós vamos ter o termo ciclo na frente. Ciclohexeno, o nome desta substância orgânica. Muito bem. Vamos trabalhar aqui em mais um exemplo. Aqui nós temos uma cadeia carbônica fechada e temos uma parte dela ainda, temos uma sequência de carbonos fora dessa cadeia fechada, então nós poderíamos classificar essa cadeia carbônica como mista. Observe que nós temos uma dupla ligação química e temos radical. Nós temos um radical nela. Então, observe, nós temos que numerar esta cadeia carbônica. Nós temos que numerá-la para indicar aonde que está a dupla ligação química e aonde que está esse radical orgânico. Então, eu preciso numerar, tá? Observe, a regra é a seguinte: eu tenho que numerar a partir do carbono que possui a dupla ligação química. E aí, passando pela dupla ligação química, eu tenho que alcançar o radical com a menor numeração possível. Ah, então esta é a regra. Dar nome não é muito fácil. Dar nome para substâncias orgânicas tem que construir, tem que trabalhar. E é isso que nós estamos fazendo, e é isso que você está fazendo, e eu quero lhe dar os parabéns. Muito bem, então aqui está, ó. Começamos a numerar a partir deste carbono, tá? E você pode dizer, professor, poderia começar desse? Bom, não daria, porque se você começasse desse carbono, você teria que, obrigatoriamente pela regra, caminhar pela dupla. E aí você vai dar toda uma volta para chegar aqui no radical. Então começa por aqui. 1, 2, 3, 4. Muito bem, 4 carbonos, o nome, o prefixo é but. Uma ligação dupla em e terminação O. É um buteno. Sim, é um buteno. E aí nós temos, no carbono 3, temos um radical de 2 carbonos. Um radical de 2 carbonos nós denominamos de etil. Muito bem, então no carbono 3 nós temos etil e é uma cadeia fechada, ciclo buteno.
Muito bem, vamos para mais um exemplo e aí eu quero ver daqui a pouquinho você aplicar esses conhecimentos aí fazendo as suas atividades. Vamos aqui identificarmos a cadeia carbônica, que é o ciclo, a cadeia carbônica principal. Nós temos um ciclo de 5 carbonos e precisamos numerar porque devemos dizer, indicar quais os carbonos que estão localizados esses radicais. E aqui é o seguinte, eu preciso numerar, tá? A partir deste carbono, por quê? Porque nós temos um radical que é maior. Aqui então a numeração vai iniciar do carbono que possui o radical mais complexo. Mais complexo nesse caso é o radical que possui mais carbonos. Então aqui nós temos um radical etil, porque são dois carbonos, o prefixo é et. Et, terminação il, etil. No carbono 1 temos o radical etil, no carbono 2 e no carbono 3 temos um radical de um único carbono, então o nome deles é metil. Então vai ser ciclo, cadeia fechada, 5 carbonos na cadeia fechada, no ciclo, então é pente, só ligações simples entre os carbonos, AN e terminação O, ciclo pentano. E aí, em ordem alfabética, eu vou colocar o nome dos radicais. Etil é antes de metil, então vai ser 1 etil, 2, 3, porque no carbono 2 e no carbono 3 tem radicais iguais. Quando nós temos dois radicais iguais, temos esse prefixo di que indica duplicidade. Metil, 2, 3 de metil, ciclo pentano. Muito bem, agora chegou a sua vez de você mostrar que você está realmente aprendendo, realmente construindo o seu conhecimento e eu dou esse tempo para você. Mostre, prove para todos.
Muito bem, você realmente está caminhando pra caramba. Parabéns, parabéns, porque você está se esforçando, está construindo o seu conhecimento. Este exercício é um exercíciozinho que exige um pouquinho mais de concentração da sua parte, mas eu tenho certeza que você conseguiu fazer. E você que não conseguiu, você pode dizer, professor, o que eu vou fazer? Eu vou dizer, continue tentando, que é assim que você vai construir a sua história de sucesso. O ciclo propeno com um radical de um único carbono ligado no carbono número 3. Então, confere comigo aqui, confere comigo aqui a solução. Observe, ciclo propeno, ciclo cadeia fechada, prop 3 carbonos em ligação dupla e no carbono 3, um radical de um único carbono. Então, a numeração começa daqui, 1, 2, 3, então vai ser ciclo propeno, 3 no carbono número 3, um radical com um único carbono. Eu lhe dou a chance de você provar a você mesmo e qualquer um que assim o queira, de que você realmente está aprendendo, construindo o seu conhecimento. Vamos lá? Mãos à obra, e eu quero ler esta atividade aqui para você. Observe a estrutura ao lado de uma substância química líquida e incolor. Escreva o seu nome seguindo a regra da IUPAC, classifique sua cadeia carbônica, dê o número de carbonos primários, secundários, terciários e quaternários e ainda mais, escreva a sua fórmula molecular. Realmente eu estou te desafiando a ir mais fundo, ir mais longe, ir mais avante no conhecimento da química. Vamos lá, mãos à obra.
Muito bem, esse exercício encaixa certinho contigo, aluna e aluno. Por quê, professor? Porque esse exercício exigiu um pouquinho mais de trabalho da sua parte e como você é muito aplicado, muito dedicado, esse exercício é perfeito para você. Confere comigo aqui a solução. Eu desenhei todos os carbonos, todos os hidrogênios na estrutura para ficar fácil de você identificar os carbonos primário, secundário, terciário e quaternário, se houver, e também escrever a sua fórmula molecular. Então, o nome nós vamos ter ciclo, porque é uma cadeia fechada, ciclo X, porque são 6 carbonos, dien, porque tem 2 duplas, muito bem, e o ciclo hexadieno. E no carbono 3 nós temos um radical de 2 carbonos, cujo nome é etil. Então, 3-etil, ciclo X14, indicando aonde estão as duplas ligações químicas, é dieno. Aí nós vamos ter a fórmula molecular, C8H12, são os números de carbonos e hidrogênios que contém. Nós vamos ter carbonos primários 1, carbono primário, secundário 6, nós vamos ter terciário 1 e quaternário never, nenhum, 0. Muito bem, eu separei aqui uma manchete de uma notícia para você pensar, exercitar, pesquisar sobre o que nós estamos estudando nesta aula. Observe, potência do motor aumenta com a gasolina de maior octanagem. Aí você pode dar uma pesquisada, uma analisada, aprofundar esses conhecimentos e responder: a gasolina é constituída por quais hidrocarbonetos? E o que é octanagem na gasolina? Octano tem a ver com hidrocarbonetos, oct, 8, ligações simples. Então, octano, muito bem, tem alguma coisa a ver. Por ser um derivado do petróleo e, consequentemente, um combustível fóssil, o consumo da gasolina traz consequências ao meio ambiente? Então, são questões bastante pertinentes para você poder pensar, analisar, aprofundar os conhecimentos que nós estamos trabalhando nestas aulas, nesta aula específica sobre hidrocarbonetos. E você sabe que conhecimento é poder. Conhecimento é a chave. O que você quer abrir? Você pode dizer: professor, eu gostaria de abrir a chave da universidade tal para cursar o curso dos meus sonhos. Eu estou lhe dando condições para você construir um dentinho desta chave, que é o conhecimento de química. E na próxima aula voltamos construindo um pouco mais desta chave. Até breve.